A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sei que nesses momentos difíceis, todo mundo tem lançado muitas lives, vídeos. Confesso, irmãos, que demorei até para poder fazer isso, porque eu acho tudo isso muito bom, quando é para trazer a palavra de Deus, mas é muito ruim quando fica se mais falando de si próprio do que a palavra de Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, que está lá em Mateus capítulo 14, no verso 29, que diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam no meio do mar, estavam atravessando para o outro lado e veio uma tempestade, e essa tempestade os deixou parados, não os deixava seguir em frente, eles não tinham mais força para remar. E a Bíblia diz então que Jesus, vendo do monte, desce e anda sobre as águas, e quando eles veem Jesus, eles se desesperam, gritam. E então Jesus diz: não tenha medo, porque sou eu. E Pedro dizendo: se és tu, me deixa ir contigo, me deixa ir até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, começou a andar, pisar nas águas como fosse um chão sólido, né? Vamos assim dizer, e não afundou. E a Bíblia diz que ele estava indo em direção a Jesus, ele estava andando, porque Jesus assim o chamou, dizendo: vem. Ele saiu do barco, ele anda, e estava indo em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que no verso 29 de Mateus 14, que ele começou a reparar, começou a ver o vento, começou a ver ali a tempestade, o vento forte, né? No verso 30, perdão, e ele começa então a afundar. Ele começa a ver o vento sopra, vem as águas, vem a tempestade, ele então começa a reparar aquilo, ele se desespera e começa a afundar. E aí Jesus estende a sua mão, depois que Pedro clama por socorro, e diz: homem de pequena fé. Mas espera aí, Jesus, homem de pequena fé, eu andei sobre as águas, mas ele poderia ter andado mais. E o que me faz parar para pensar e refletir, não é simplesmente Pedro afundar, mas por que ele afundou? Perceba que enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. E quando ele deixou de olhar para Jesus, não é que ele olhou para os problemas. O problema nós vamos olhar mesmo. Nós não somos cegos. Nós vamos ver alguém ali roubando, nós vamos ver ali a situação do país com um vírus, nós vamos ver os problemas sim. O problema não é ver os problemas, é deixar de olhar para Jesus. Perceber o problema, perceber o buraco, perceber o obstáculo, não é o que te faz desistir, não é o que vai te fazer cair. O que te faz cair, afundar, é deixar de olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, tudo nos amedronta, tudo nos assusta. Pedro já tinha visto a tempestade quando desceu do barco. Pedro já tinha ouvido ventos fortes soprar. Era isso que não os deixava seguir em frente. Então o problema já estava ali, Pedro já estava olhando há muito tempo para o problema. O problema acabou, o problema só não foi maior quando Pedro estava olhando para Jesus. Então ele andava, ele prosseguia, e o milagre sobrenatural acontecia. Quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a perceber as coisas que estavam ao seu redor de novo, e deixou de olhar para Jesus, o fez afundar. E talvez você não esteja entendendo, mas Paulo disse que o que fazia ele seguir em frente é porque ele olhava para o alvo. Ele olhava para Jesus. Ele olhava para aquilo que Deus tinha na vida dele.
Ele disse a Timóteo não olhar para a direita nem para a esquerda. Ele seguia em frente, porque ele estava olhando para Jesus. Enquanto eu e você olharmos para Jesus, os problemas estarão do nosso lado. Os problemas estarão nos cercando, mas eles não nos afundarão. Não nos deixarão tristes. Não irão nos abater, porque nós estaremos olhando para quem? Para Jesus. Então a mensagem de Deus nesta noite, neste dia para você, continue a olhar para Jesus. Continue a olhar para o Senhor. E se você continuar a olhar para o Senhor Jesus, não quer dizer que os problemas vão desaparecer, mas quer dizer que você vai chegar aonde tiver que chegar. Mesmo com os problemas ao teu redor. Não é o que o salmista diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os problemas estarão ao nosso redor. Mas o Senhor nos guardará, porque nós estaremos olhando para Ele. Então que nesta noite, continue a olhar para Jesus. Se você deixou de olhar para Jesus, volte a olhar para Ele. E você vai ver que você chegará à tua vitória. Chegará ao teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e entre na tua casa, no teu lar, na tua família. Eu determino esta bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.